Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo eu vou comentar duas questões da banca Fundep, tá? Direcionada aí para o cargo de professor de História da parte específica, tá bom? As duas questões que nós vamos trabalhar, né, nesse vídeo, elas versam sobre a Era Vargas, tá? Getúlio Vargas, que sem dúvida nenhuma, eu sempre gosto de falar com os meus alunos sobre isso. Eu não lembro até hoje de ter feito uma prova de história, de professor de história, de historiador, que não tenha tido pelo menos uma questão que envolva de alguma forma, direta ou indireta, o governo do Getúlio Vargas, né? Os governos do Getúlio Vargas. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa Era Vargas e a gente vai resolver as questões da Fundep, tá? Você que vai fazer concurso aí organizado pela banca Fundep, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a entender um pouco da linguagem e de como a banca trabalha as suas questões e de quebra. Ainda vai ter uma revisãozinha aí comigo sobre a Era Vargas, um período extremamente importante da história brasileira, campeão de prova, tá bom? Mas antes de eu entrar com vocês aqui no nosso resuminho e nas nossas questões, deixa eu mostrar para vocês o nosso curso, né, para professor de História. Eu tenho um curso, tá? Aqui na plataforma do Expresso Concurso eu tenho um curso direcionado para professores de História que desejam ingressar aí, né, no cargo do magistério dentro de um município, dentro de um estado brasileiro, ok? Então você vai vir aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link, tá aqui na descrição do vídeo. Aqui, ó, Academia da História, tá? Academia 2.4. Vamos abrir aqui para vocês, ó, que você vai encontrar todas as informações desse curso. Nesse curso, eu resolvo mais de 800 questões em vídeo. Professor, é um curso de questão? Não, mas é um curso que tem muitas questões. O nosso curso tem teoria e tem questão. São mais de 90 videoaulas, onde eu vou intercalando aula de teoria, questão sobre aquela teoria estudada. Aula de teoria, questão sobre aquela teoria estudada. Questões de concurso público, questões recentes que foram aí abordadas em concursos para professor de História do Brasil, tá? Pelo Brasil afora. Questões bem recentes, bem quentes aí para você. Então aqui você vai ter acesso às videoaulas, né, com teoria e questão. Os slides que eu trabalho, tá, nas minhas aulas são disponibilizados para você baixar um PDF e poder utilizar como material de revisão. Aí são muitos exercícios. Se você entrar aqui na nossa plataforma, você vai ter o direito aí, ó, a assistir 2 aulas de degustação para ver como o nosso curso é organizado, que é a historiografia e exercício. Então você vai ter uma aula aqui de historiografia para você assistir e os exercícios, tá? Isso já vai te ajudar a ver se você gosta da minha didática, se vai funcionar para você a minha linguagem. Você vai ter uma ideia real se esse curso funciona ou não para você, tá bom? Aqui tem um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória para você que quiser conhecer. E aqui, ó, História Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, África, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, Historiografia, são os tópicos, né, os módulos que estão presentes nesse curso, tá? Para você que quiser acessar o curso aí por 3 meses, professora, eu vou fazer um concurso daqui a 1 mês ou 2 meses, eu quero algo rápido para eu dar uma estudada e conseguir chegar bem para essa prova. Mas eu não vou fazer outros concursos, eu quero fazer apenas essa prova. Você pode estar adquirindo aí por 3 meses, tá? São 3 meses de acesso pelo valor de R$ 169,00, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 16,97, extremamente acessível para você que quiser um acesso rápido ao curso, tá? Agora, se você, como a maioria, né, esse aqui é o mais popular, tá? Esse acesso de 1 ano, a maioria que vai fazer 2 ou 3 concursos, vou fazer esse, mas tem um outro concurso para sair, eu quero poder estudar com calma, eu quero poder ver toda a teoria, eu quero estar preparada não só para esse concurso, mas para outros que estão vindo. Você pode fazer o acesso por 1 ano, o valor aí, ó, R$ 249,00 em 12 vezes de 25. Professor, eu quero estudar a longo prazo. 2 anos, R$ 399,00, aí você vai ter 2 anos para ver e rever como você quiser o curso, as aulas, fazer todas as questões que tiver direito, né?
e assim, a longo prazo, aí você vai ter 2 anos aí de preparação para conseguir prestar todos os concursos que saírem durante esse período com segurança e bem preparado, tá bom? Então tá aí para você as 3 opções, veja qual é a melhor, que atende ao seu interesse, que cabe melhor no seu bolso, no seu orçamento. E aqui também na nossa plataforma, né, aqui no Expresso Concurso, na nossa página, você vai ter acesso aqui ainda no final a um vídeo. Esse vídeo eu explico, mostro a nossa plataforma, mostro como é que é a plataforma de estudo, as videoaulas, como baixa o PDF, tudo explicadinho para você poder adquirir o curso com toda a segurança, com toda a tranquilidade de saber, né, o que você de fato está adquirindo, tá? Ainda assim, se você não ficar satisfeito, nós temos ainda a garantia de 7 dias aí, tá bom? Para você, utilizei, né, bem isso, enfim, aí você ainda vai ter essa possibilidade para você ter toda... Mas eu tenho certeza que não, porque o nosso curso está muito bom, nosso curso está muito completo e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante aí na sua preparação, tá bom? Vamos voltar então para a nossa aula? Vamos falar da nossa aula, vamos fazer aqui. A questão é essa aqui, gente, ó. Primeira questão recente da Fundep, sobre a Era Vargas. O período conhecido como Era Vargas, que é 1930 a 45, correspondeu ao governo de Getúlio Vargas e foi responsável por grandes transformações políticas, econômicas, sociais, culturais na história brasileira, com base no contexto retratado. Analise as afirmativas a seguir a respeito do governo Vargas. Aí nós vamos ter 4 afirmativas sobre esse período do Vargas e nós vamos marcar aqui quais estão corretas, tá bom? E quais não estão corretas. Vamos lá? Deixa eu vir aqui para vocês. Primeiro fazer um resuminho aqui com vocês, aí depois desse resuminho a gente vai resolver a questão, tá? Vamos lá, o que é a Era Vargas? A Era Vargas basicamente é um período em que Vargas governou entre 1930 até 1945, sendo dividido entre primeiros 4 anos, chamado governo provisório, depois entre 34 a 37, nós temos o chamado governo constitucional, onde ele vai governar debaixo de uma constituição promulgada lá em 34. E depois nós vamos ter o período chamado Estado Novo, que é um período ditatorial de Vargas, que vai entre 37 a 45. Aqui você vai ter uma nova Constituição, chamada Constituição Polaca, que ela é inspirada, né, na Constituição polaca, né, que era uma Constituição fascista, e ele vai se inspirar para fazer a Constituição de 37, tá? Vamos lá, o discurso dele era unir o Brasil, tá? Quando Vargas assume o poder, ele vai interromper um período chamado de política do café com leite, você já deve ter cansado de ouvir falar, que era a intercalação das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais no governo, tá? Na presidência da República. Então, uma hora você tinha um presidente mineiro, outra hora você tinha um presidente paulista, e ficava nessa política dos governadores. Isso aí a gente, né, não tem como eu trazer aqui, senão vai ficar muito longo, mas você lá no curso a gente tem tudo isso abordado, caso você, né, se torne o nosso aluno. E aí nessa política você tinha essas oligarquias rurais, a política lá dos coronéis, né, o voto de cabresto, são desse período que antecede a ascensão de Vargas ao poder. Vargas vem como candidato primeiro nas eleições, por vias democráticas. Ele é o candidato que quebra, né, porque ele vem com apoio dos mineiros e com apoio dos gaúchos e também dos cearenses, né, ele vem apoiado, trazendo essa visão de uma renovação na política. Vargas era gaúcho, ele era governador do Rio Grande do Sul, mas ele acaba perdendo as eleições para o candidato paulista. E insatisfeito com essa derrota, acreditando que houve fraude, de fato as eleições naquele período tinham muitas fraudes, chamado voto de cabresto, né, que a pessoa votava em quem o coronel determinava. Isso vai gerar uma certa revolta em relação ao resultado das eleições, e com auxílio dos tenentes lá, do movimento tenentista, que é um outro tópico que a gente trabalha mais lá no nosso curso, que era um movimento dentro dos exércitos, dentro das Forças Armadas,
contrário àquela política oligárquica, contrário àquelas práticas políticas autoritárias, né, do início do período republicano brasileiro. Eles vão, juntamente com Vargas, né, orquestrar ali um golpe onde Vargas vai tomar o poder em 1930, tá? E vai governar de forma provisória até 34. Depois vem o período da Constituição, onde ele governaria entre 34 até 38, quando teriam novas eleições, e aí poderia entrar um novo presidente. Essas eleições não acontecem porque em 37 ele dá um novo golpe de Estado, e aí ele vai estabelecer o chamado Estado Novo, que foi o período ditatorial em que ele governou. O que você vai ter quando Vargas assume o poder? Um enfraquecimento das oligarquias, principalmente as oligarquias paulistas, cafeicultoras, porque é um presidente paulista que é deposto para Vargas assumir o poder, tá? O Vargas, ele vai tomar medidas que vão contrariar os interesses dessas oligarquias, tá? Aumento gradual da intervenção do Estado na economia, a industrialização. Vargas começa a apoiar a industrialização, o que também contraria os interesses dessas oligarquias. Centralização do poder e crescente autoritarismo. Então, ele centraliza o poder nele simplesmente, principalmente para enfraquecer essas oligarquias que se fortaleciam regionalmente através da política dos governadores, né, através de umas políticas regionais de protecionismo e de patriarcalismo, tá? Isenção dos trabalhadores urbanos no espaço político e social, lembrando que essa isenção ela vai se dar de forma tutelada pelo Estado. O Estado vai controlar os sindicatos. Então, assim, não é que os trabalhadores passam a ter total liberdade, não. Eles passam a ter os seus direitos tutelados, né, por um sindicato que, por sua vez, está nas mãos do controle governamental, tá? O governo provisório, que é chamado 1930-34, que ele chega no poder. Quando alguém chega no poder, ainda mais de uma forma não democrática, ele vai tentar, ainda mais se ele não tem força suficiente para se manter na marra, né, para se manter na força. Ele vai fazer o quê? Ele vai articular, vai tentar agradar um pouco os grupos para consolidar o seu poder. Então ele vai identificar o que cada grupo quer. Para os cafeicultores, ele vai fazer a política de valorização do café. Ele vai comprar sacas de café e queimar para ajudar na valorização do preço. É uma tentativa dele de agradar esses cafeicultores, mas nem assim acontece. Principalmente os cafeicultores paulistas vão se voltar contra ele. A gente vai falar sobre isso, tá? Os tenentes, ele vai fazer algumas mudanças políticas e sociais, né? Vai ali modificar ali vai colocar os interventores estaduais para controlar mais o poder dos coronéis, tá? Então, assim, sempre o Vargas pisando no calo dos coronéis, tá? Os trabalhadores urbanos, ele vai melhorar as condições de vida e trabalho, vai conceder ali direitos trabalhistas, tá? Na verdade, não é concessão, isso é até muito discutido, né? Na verdade, ele cedeu diante de uma demanda já crescente, tá? Permitiu a organização de sindicatos, porém, tutelados pelo Estado. E favorecia também os empresários. Então, ele tentava ali, né, abraçar todo mundo de alguma forma para se fortalecer no poder. Porém, gente, os paulistas perderam o poder, né? O último presidente paulista, ele é deposto por Vargas, o outro eleito não chega a tomar posse. E eles não estão nada satisfeitos com a perda desse protagonismo e dessa importância no cenário nacional. Então, em 32, 2 anos depois que Vargas chega no poder, vai eclodir o que alguns chamam de guerra civil, outros vão chamar de revolução constitucionalista, depende aí do ponto de vista. Em São Paulo, tá? Uma revolta que queria reivindicar, né, novamente os privilégios políticos que os paulistas gozaram durante tanto tempo na política republicana, tá? O objetivo era o fim das intervenções nos estados, inclusive um dos motivos da eclosão da revolta é que o Vargas vai colocar um interventor lá em São Paulo que não é do agrado dessas oligarquias. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque Vargas em 30 assume e ele suspende a Constituição Republicana de 1892. Porém, ele não faz uma nova Constituição.
Então, os paulistas exigem que seja feita uma nova Constituição e novas eleições e a destituição do presidente. Eles queriam que Vargas saísse do poder e que no Brasil houvesse a realização de novas eleições, tá? Com o início desses conflitos, tá, vai haver a morte, tá? O governo, né, as tropas do governo vão matar 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que a sigla do nome deles vai ser MMDC, uma sigla amplamente explorada na propaganda dos revolucionários, tá? No dia 9 de julho de 32, estoura uma rebelião armada dos paulistas contra o governo. Gente, São Paulo entrou em guerra contra o governo brasileiro. Isso não é pouca coisa. A gente hoje de fora olha, parece algo tão naturalizado, mas não foi, tá? A Revolução Constitucionalista não consegue ter o sucesso esperado pela falta de armas, de recursos, né? Apesar de um grande engajamento político dos paulistas, das mulheres paulistas. Isso também é muito explorado pelas bancas de concurso, que as mulheres paulistas tiveram uma grande participação. Então a gente já vê ali como as mulheres já estavam se envolvendo no cenário político, tá? Nesse período. Então, diante da pressão, eles acabam se rendendo, tá? Eles se rendem ao governo. E apesar dessa derrota, eles conseguiram a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração da Constituição de 34. Então, em 34, é promulgada uma nova Constituição pela pressão, né, causada por esse movimento revolucionário de São Paulo, tá? Então, e eles conseguem que os interventores passem a ser interventores paulistas. Então, vai ser o interventor do agrado deles. Então, eles perderam, mas de tudo não perderam. Não foi uma derrota acachapante, né? Eles não conseguiram tirar o Vargas, mas eles conseguiram ali que algumas das causas colocadas fossem atendidas. O Vargas faz a Constituição, entra ali no período constitucional do seu governo, entre 34 e 37. Em 37, o Vargas estava sentindo um enfraquecimento político. Provavelmente ele já sentia que não conseguiria se eleger naquele momento. E aí, durante esse período eleitoral em 37, né, que haviam as eleições, para em 38 ter um novo governo. O capitão Olímpio Mourão Filho, tá, que era ali, né, um braço direito do Vargas, divulga à nação a descoberta de um tenebroso plano comunista, tá, chamado de Plano Cohen, que seria um plano dos comunistas para tomar o Brasil. Aqui eu já botei para vocês, não esqueça, esse plano era fake. Anos depois, o próprio capitão Olímpio Mourão Filho disse que ele que produziu esse plano, foi uma farsa orquestrada por ele. O capitão Olímpio Mourão Filho, que vai inclusive liderar a iniciativa do golpe militar de 64. Então você vê que já tinha ali uma natureza de um poder mais autoritário, mais centralizado, dentro dessa parte aí do exército, tá? Então o capitão Olímpio, ele cria, né, esse plano, provavelmente, né, com o aval do Vargas, e aí em nome da defesa do Brasil contra o comunismo, o Vargas ele vai tomar, né, o poder de forma ditatorial a partir de 37 e vai permanecer no poder até 45, quando ele, né, por várias questões que a gente não vai trazer aqui porque o tempo não nos permite, mas no nosso curso tudo lá muito bem abordado, ele vai precisar entregar o poder. E aí depois ele retorna democraticamente em 51, permanece até 54, quando ele comete o suicídio, tá? Então, esses são alguns dos principais acontecimentos desse período, dessa era Vargas, e agora a gente vai para a questão. Vamos lá? Então, a gente já leu aqui o período conhecido como a Era Vargas, né, correspondeu ao governo de Getúlio Vargas, que foi responsável por grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais na história brasileira. Com base no contexto retratado, analisa a afirmativa a seguir a respeito do governo de Vargas. Isso é uma questão da Fundatep, uma questão bem recente, tá? Teve no tenentismo e nos coronéis paulistas uma importante base de apoio político, especialmente no início do seu governo. Gente, tenentismo tudo bem, houve o apoio, mas os coronéis paulistas, não, né? Eles ficaram bem insatisfeitos com o governo do Vargas, tá? 2.
visava a desmontar as bases coronelísticas que sustentavam a Primeira República, o que culminou em medidas de cunho centralizador. Correto, tá? Para derrubar, os coronéis se fortaleciam muito dessa descentralização política, né? Eles faziam o que os governadores queriam, direcionavam os votos para os governadores, e em troca disso eles ganhavam uma certa vista grossa em muitas coisas que aconteciam ali. Então Vargas ele vai centralizar o poder, vai trazer também um sistema burocrático para o Estado, para diminuir essa influência patrimonialista, né, das políticas dos coronéis. Inclusive o Vargas, né, na era Vargas, que o voto vai se tornar secreto, o que vai enfraquecer o mecanismo do voto de cabresto. Adotou uma postura ambígua em relação à classe trabalhadora. Por um lado, desmobilizando sindicatos e, por outro, garantindo o direito através da via estatal. Verdade, né? Dava o direito, mas ao mesmo tempo controlava. Era tudo muito controlado, tá? 4. Apoiou-se no plano Cohen para decretar o Estado Novo sob o pretexto de ameaças comunistas, né? De uma ameaça comunista. Um plano cuja veracidade a historiografia recente tem mostrado. Não, pelo contrário, né? Na verdade, um plano cuja inveracidade, né? O que se sabe hoje é que esse plano não era verdadeiro. Então, aqui está errado, tá? Então, estão corretas as afirmativas 2 e 3, né? Letra C de casa, tá bom? Vamos fazer outra questão da Fundatep sobre esse tema? Vamos lá. Analise as imagens a seguir. Deixa eu apagar aqui para não ficar embolando você aí, tá? Deixa eu apagar aqui e botar meu ponteirinho de novo. Vamos lá. O panfleto, olha o panfleto, tudo por São Paulo, né? Aqui por São Paulo na glória ou na desgraça, por São Paulo na hora da vitória, e por São Paulo na hora da humilhação, por São Paulo do passado, por São Paulo do futuro, por São Paulo com o Brasil, se for possível, por São Paulo contra o Brasil, se for preciso, por São Paulo agora e sempre, porque São Paulo está só, ou seja, os paulistas estão por sua conta, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? O panfleto faz referência ao quê? A mobilização de todos os setores sociais paulistas em favor do rompimento com Vargas, sobretudo do operariado, ciente de que a garantia de seu trabalho dependia da vitória paulista. Não era o operariado, na verdade era a elite cafeicultora paulista, totalmente insatisfeita com a perda de prestígio e de poder que aconteceu com a ascensão do Vargas, tá? B. A tentativa das elites paulistas de recuperar o protagonismo que o Estado tinha na política nacional durante a Primeira República, perdido com o movimento revolucionário de 30. Tá aqui, ó, perfeito, tá? Exatamente isso. Então, esse movimento, né, da Revolução Constitucionalista de 1932 foi articulada por essa elite insatisfeita com a perda de poder. Não foi um movimento que saiu de baixo para cima, na verdade foi de cima para baixo. C. Ao abandono de São Paulo por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, na reação que ambos planejavam contra o Getúlio Vargas, que delongava demais, não. O Sul e Minas estavam com Vargas, né? Quem não estava eram os paulistas. D. Ao Estado de São Paulo que, uma vez humilhado pela derrota na Revolução de 32, foi considerado na hierarquia dos estados brasileiros definitivamente um estado de segunda categoria. Não, na verdade, porque esse panfleto aqui um panfleto de propaganda da Revolução, então ainda não havia acontecido uma derrota ali. Essa derrota nem de longe foi humilhante, na verdade foi mais um acordo, uma cessão mediante uma pressão, tá? O Estado de São Paulo conseguiu que a Constituição fosse feita, conseguiu que os interventores fossem paulistas. Então ele conseguiu sim ainda se manter dentro ali de uma elite, tá? Política brasileira, mesmo durante Vargas. Mesmo que não da mesma forma, mas eles também não chegam a ser considerados um Estado de segunda categoria, ok? Então tá aí, letra B de bola,
é o gabarito. Pessoal, vou ficando então por aqui. Não esqueça lá do nosso curso. Se você quiser fazer mais de 800 questões em vídeo comigo, lá no nosso curso você vai ter esse acesso. Tem módulo lá onde eu corrijo provas, tá? Provas das principais bancas. Prova COSEA, que em breve agora vai ter prova FGV, vai ter prova Consuplan. Então, além de você ter toda a teoria e questões, né, por tópicos historiográficos, você também vai ter acesso a questões, a provas corrigidas em vídeo, tá? Então dá uma olhada lá no nosso curso, nosso material tá muito bom e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tchau, tchau, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.